Queridos irmãos da paróquia São José Carpinteiro de Xinguara, hoje nós estamos aqui para falar das 3 grandes celebrações que precedem a grande festa da Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste primeiro momento nós vamos estar falando da Quinta-feira Santa, também conhecida como a Missa do Lava-Pés, a última ceia do Senhor, aonde ele instituiu a Eucaristia e também o sacerdócio ministerial. O ponto mais alto da Semana Santa é o Tríduo Pascal, ou Tríduo Sacro, que se inicia com a missa vespertina na Quinta-feira Santa e se conclui com a Vigília Pascal no Sábado Santo. Os 3 dias formam uma só celebração que resume todo o mistério da Páscoa. Por isso, nas celebrações da quinta-feira à noite e da sexta-feira à tarde, não se dará a bênção final. Ela só será dada solenemente no final da Vigília Pascal. Na quinta-feira à noite acontece a celebração solene da missa, que se faz memória da instituição da Eucaristia e do mandato do amor ao próximo e do sacerdócio ministerial. Nessa missa, realiza-se a cerimônia do lava-pés, em que o celebrante, o sacerdote, recorda o gesto de Cristo, que lavou os pés dos seus apóstolos. Este gesto procura transmitir a mensagem de que o cristão deve ser humilde e servidor e seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa celebração, também se recorda o mandamento novo que Jesus deixou. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Comungar o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia implica para nós a vivência do amor fraterno e do serviço. Esta é a lição deixada na espiritualidade desta liturgia. Essa data é celebrada pela Igreja como uma liturgia muito especial. Nela, o sacerdote também lava os pés de 12 pessoas que representam os apóstolos, repetindo assim o gesto de nosso Senhor Jesus Cristo. Com esta ação, Jesus transmite a mensagem da caridade quando diz: Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Dessa forma, o Senhor Jesus dá um testemunho idôneo da vocação ao serviço do mundo e da Igreja que todos os fiéis devem seguir. Por outro lado, também é a celebração da instituição do sacramento da ordem sacerdotal por Cristo e a instituição da Eucaristia. Com a missa do lava-pés, nós participamos de 2 momentos da espiritualidade. O momento que Jesus institui a Eucaristia e também o momento que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Portanto, nesse dia a cor litúrgica é branca, nesse dia também se canta o Glória, rompendo toda aquela sobriedade da Quaresma em que nós vivemos durante 40 dias. Claro que é uma alegria mais sóbria, mas é uma alegria porque Jesus está instituindo a Eucaristia e está ceando com os seus discípulos. Nós encontramos todo o relato do lava-pés de Jesus na última ceia com os seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 13, versículo de 1 a 15. Lá no Evangelho, quando nós encontramos que Jesus abaixou para lavar os pés dos discípulos, Jesus quis deixar claro que se fez servo e que nós também devemos ser servo um dos outros. Também vos deveis lavar os pés uns dos outros, afirma ele explicitamente no Evangelho de João, capítulo 13, versículo de 12 a 14. Comecemos desde já a pedir ao Espírito Santo neste momento, que nos prepare para podermos entender a cada expressão e a cada gesto de Jesus Cristo, a fim de entrarmos em comunhão com Ele e assim colocarmos toda a nossa existência a seu serviço, lavando os pés dos nossos irmãos e tendo uma vida de profundo amor pela Eucaristia, na certeza que o Senhor, naquela noite,
não nos deixou um símbolo, mas a própria realidade, Ele mesmo, sob a espécie do pão e do vinho, que em cada sacrifício da Santa Missa se torna o seu corpo e o seu sangue. Nos preparemos para uma oração especial nesse dia dedicado ao lava-pés. Judas, Pedro e a Santa Ceia. Na última ceia, em que veria vossa face, antes do eterno banquete no céu, vós instituístes o sacramento da Eucaristia, do céu parcial, realidade, penhor e véu. Dos discípulos lavaste os pés, ensinando a tudo entregarem. Tomaria do cálice do céu, se do cálice da cruz também tomarem. Judas, decidido a vos entregar por 30 moedas, qual cativo vendido, não pôde do cálice tomar. Amou-se demais, não via na cruz sentido. Tocastes no molho o pão, e a Judas não negastes a vossa parte na aliança. Mas ele comeu do vosso corpo, sem na vossa cruz depositar sua esperança. Faz depressa o que está fazendo. Vós a ele dissestes, conhecendo sua intenção. E logo Judas saiu, não suportando vossa presença, enquanto vos traía no coração. Para Judas era noite, em meio a tanta luz que de vós irradiava, e por tão próximo e tão longe da graça, muito seu coração o diabo tentava. Pobre serpente, que pensava vencer ao matar o autor da vida, quando na verdade vós a venceste justamente em vossa cruz erguida. O Filho do Homem foi glorificado, dissestes, vendo na traição o início da vossa paixão. Essa glória se deu na cruz, onde selastes a última entrega ao Pai para nossa redenção. Darei a vida por ti, disse Pedro. 3 vezes me negarás. Respondestes, então o galo ouvirás. Não podes seguir-me agora, Pedro, mais tarde seguirás. Já Judas deu vossa vida por si, e o fez livremente, não cogiando ao vosso plano acatar. É que vós tudo sabeis, e para guiar a história podeis a nossa resposta aproveitar. O pecado de Judas foi premeditado, enquanto de Pedro por medo se deu. O pecado consciente e livre é mortal, mas o pecado de Pedro a amizade não rompeu. Além disso, o coração de Judas, fora da graça, estava fixado no pecado. Já o coração de Pedro, mesmo na graça, só em Pentecostes se tornaria ousado. Ainda que ambos os pecados tivessem sido mortais, as atitudes diante deles não foram iguais. As moedas de Judas não foram lançadas ao chão como reparação, mas foi o sangue de Pedro no chão em sua crucifixão. Judas pôs fim à própria vida depois da sua traição. Pedro chorou amargamente diante da tríplice negação. Não morreu Judas por arrependimento, mas para tirar da culpa o peso. Já Pedro viveu, pois queria reparar na dor o pecado contra vós, Senhor, então preso. Ambos não mais poderiam se aproximar de vós antes da vossa morte. Mas Pedro, antes com medo de morrer, logo haveria de ter a mesma sorte. Judas nunca mais vos viu, pois seu coração só soube se amar. Pedro vos viu ressuscitado, ainda nesta vida, quando lançava as redes ao mar. Sob o destino de Judas, vós muito sofrestes ao falar de quem vos entregou. Já Pedro, a condução da igreja chamastes, e em seus altares grande lugar ocupou. Assim Pedro pecou, chorou e a vós se entregou, sua missão realizou, santo se tornou e o céu alcançou. Assim também a Igreja Católica, que a vossa cruz inaugurou, escola de santidade aos pecadores,
desde Pedro almas pescou. Senhor, dai-me o coração de Pedro, que tanto vos amou, que ao banquete como ele eu vos chegue, preparando a quem a vós de todo se entregou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e tenhamos uma excelente Semana Santa, vivenciando o amor de Deus em nossas vidas.